Amém. Vou convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, nesse texto, que nós temos lido. Mas nós vamos falar primeiro o tema da nossa série de mensagens, maio e junho. Nós estamos hoje no último domingo do mês de maio. Então nós falamos muito sobre família no mês de maio, temos compartilhado as devocionais dos 31 dias de oração, ali no grupo da igreja, para as famílias, e nós temos falado aqui nesse tempo, maio, junho, sobre a volta do Senhor Jesus. E esse tema ele é muito fácil de gravar, só tem 2 palavrinhas, Então esse é fácil de gravar. Vamos falar juntos? Ele... Novamente agora, bem forte. Ele vem. O Senhor Jesus vem. Ele disse que viria e Ele virá. Esta é a promessa que nós nos sustentamos. A nossa fé se baseia na ressurreição. E a palavra de Jesus é que haveria um momento do fim das coisas em que Ele voltaria. Ele viria uma segunda vez. Esta volta ela é diferente de como foi a primeira. O advento do fim, ele não tem mais a mesma característica da vinda prometida. Toda a criação, os profetas, os homens de Deus caminharam firmes nessa esperança de que haveria um Messias para salvar o povo de Deus. Muitos morreram sem ver a promessa se cumprir. Esta é uma verdade que nós precisamos lembrar aqui, porque muitas vezes nós achamos que a gente precisa receber tudo aqui. Não tem esta visão, irmãos, no nosso meio? O que é meu, o homem não toma. Toma, o diabo toma uma porrada de coisa, faz um monte de coisa com a gente. Agora, tudo que Deus quer, isso se concretiza. Acha que aqueles homens, como Abraão, como Moisés, não eram homens de Deus? Será que por eles terem morrido antes de ver o Messias prometido, eles não eram homens de Deus então? Não. É porque o tempo de Deus era um outro momento, humanamente falando, em que estava no tempo pleno, como diz Gálatas 4, mas no tempo cronológico, na história da humanidade, ele veio naquele momento, mas o que acontece antes disso, o Senhor trabalhou em todas as coisas. Ainda hoje, nós ainda temos que olhar para esta visão, de que o Senhor disse que virá uma outra vez. Esta vinda, para nós irmãos, ela é aguardada, nós estamos contemplando. Pode ser que você não esteja mais vivo naquele momento da volta de Jesus, o momento crucial do fim, com o retorno do Senhor vindo como um relâmpago que sai e se mostra e se revela num momento só, onde todo olho verá e todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar diante de Jesus que Ele é Senhor. Pode ser que naquele momento lá, do cumprimento da vontade soberana de Deus, que Ele vai determinar é agora, humanamente, cronologicamente, nós não estejamos vivos. Se for daqui a 70 anos, talvez só eu esteja vivo ainda. Eu já contei para os irmãos que eu tenho essa história aí, Eu era até 126, aí ultimamente eu combinei com o Senhor, falei, não, pode ser 118. Ainda estou ainda ali, mais ou menos. Mas se for daqui uns 60, 70, 100 anos, não tem jeito, nenhum de nós vai sobrar. Mas pode ser que o Senhor venha agora. Ou daqui um dia, daqui um pouco. Esse momento nós não podemos precisar, nem cabe a nós querer fazer isso.
E eu quero ler com os irmãos o comecinho do capítulo 24. Na verdade, eu vou ler os versículos 1 até o 14, mas eu quero dar uma ênfase aos irmãos, a visão daqueles homens, e de como nós podemos nos colocar diante do fim das coisas. Há muitas destas coisas, irmãos, que nós achamos que é o fim de tudo, e que porque aconteceu aquilo, agora o Senhor vai vir agora. Mas aí a gente olha a palavra de Deus dizendo assim, olha, e depois que acontecer isso, então virá, é o início das coisas do fim. Temos que ficar atento também sobre isso. Mas o que eu quero destacar com os irmãos nessa noite é como nós, como povo de Deus, como famílias, neste tempo onde falamos sobre a família, mas como as famílias, como nós, podemos nos colocar diante das coisas do fim. Versículo 1 de Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, o sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, se será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A palavra de Deus será anunciada e será espalhada por todo o mundo, testificando a respeito daqueles que estão sofrendo as dores das últimas coisas. Muitos vão enfrentar, irmãos, um tempo onde o amor não mais existirá. Se nós olharmos por esse aspecto, quando o velho continente, o continente europeu, nós analisamos, ali a igreja cristã, ela está muito diminuindo de tamanho, muito apequenando. Ela está, parece que se esfriando de fato. Há muitos daqueles grandes templos, catedrais, se transformando em museus a céu aberto, para visitação apenas. Em muitos locais, por exemplo, quando nós olhamos agora há pouco, houve ali a eleição, a escolha de um novo chefe da Igreja Católica. Ali há uma comoção, uma divulgação, porque há muitos em outros países que seguem o catolicismo. O Brasil é o país com o maior número de fiéis no mundo, há um olhar especial para cá, mas ali ao lado da sede
no continente europeu, dentro da Itália, dentro do Vaticano, quando se olha para fora, aquelas igrejas católicas grandes, das paróquias maiores da Itália, estão minguando. E assim em muitos lugares. E nós olhamos isso também, por exemplo, nos Estados Unidos, onde muitos locais, do berço daqueles que são os batistas, metodistas e outros grupos também, ali também há um sofrimento religioso muito grande. Graças a Deus, irmãos, que em alguns desses lugares está surgindo um tempo e um movimento e um momento de ressurgimento espiritual de uma nova geração que está começando a buscar ao Senhor como os antigos faziam. E nós começamos a ver alguns desses movimentos surgindo, tanto no continente europeu, quanto nos Estados Unidos, aonde as ondas estão passando, mas homens e mulheres adoradores verdadeiros estão buscando a Deus. E coisas estão surgindo, movimentos como os pequenos grupos estão surgindo em vários lugares no mundo. Graças a Deus porque isso está acontecendo. Se nós olharmos esta parte do texto, e nós vemos onde as pessoas vão vir este testemunho do Evangelho sendo anunciado, mesmo em meio à descrença, a outras filosofias de vida, e há um distanciamento da palavra do Senhor, nós começamos a ver que isso está acontecendo com muita frequência, e parece que é agora, este momento que lemos aqui. Mas a palavra também diz que haveria nação se levantando contra nação, um povo invadindo outro povo, lutando contra outro povo. Isso acontece desde sempre na história da humanidade, quando ainda não se tinha nem um nome próprio para determinados povos, mas havia essas guerras. Só que quando nós olhamos no último século, a quantidade de países, de guerra, de conflito, isso tem tomado uma escala gigantesca proporcional. Nós vimos, por exemplo, movimentos desde o século 17, 18, com invasões e conquista de várias outras nações, movimentos da França, Napoleão, invadindo tantos locais. Nós aqui fomos, hoje estava estudando com o Rafa isso, né? Nós fomos elevados a reino, sede da coroa do império, a primeira vez na história que uma nação europeia, um reino, muda de continente para continuar reinando, foi aqui. Hoje tem até uma brincadeira do Brasil, falando que está colonizando Portugal, né? Uma brincadeira virtual entre Brasil e Portugal. Mas nós vemos nações contra nações, nós vemos já agora, depois da Segunda Guerra, né? Aquele momento tão trágico do nazismo, que é uma ideologia perversa, que mata 5, 6, 10 milhões de pessoas. Nós vemos no último ano o comunismo, o socialismo matar mais de 100 milhões de pessoas na história do mundo. Ideologias satânicas, a serviço do mal. Todas elas acontecendo, está piorando. Hoje, nações, irmãos, com poder bélico terrível, uma atacando a outra, né? O ataque de ontem, parece que da Rússia, foi o mais forte desde o início da guerra lá na Ucrânia. Saiu matando a rodo. Tudo isso acontece, está acontecendo, e virá ainda mais. Tem um lugar no mundo, que quando começam a falar dele, todas as nações, mesmo as inimigas, elas dão uma trégua, e começam a cuidar daquele pontinho, em cima da Índia, aqui no noroeste da Índia, onde é a briga pela Caxemira e depois pelo Paquistão. Ali tem a bomba atômica, e o lugar mais inseguro, onde se tem a bomba atômica, é ali. Esses dias estavam cogitando de que o PCC estaria fazendo ações em conjunto com o Hezbollah, para invadirem locais desguarnecidos, para procurar elementos nucleares. Houve uma comoção no mundo para proteger um lugar
que é o lugar mais inseguro do mundo. Se algum grupo entrar, toma, pega, lá é terrível. Se pegar, imagina o que um PCC faz com uma bomba atômica onde ele quiser. Está vendo, irmãos? Quando nós começamos a analisar, então a gente fala, então é agora que Jesus volta, porque já passou isso aí. Jesus diz assim, esse é o princípio das dores. Só que Jesus diz também, irmãos, versículo 7, se levantará as nações, versículo 8, é o princípio das dores, e o versículo 9, então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dizendo que aí começa o princípio das dores, o princípio do fim. Essas coisas vão acontecer, mas vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados e vocês vão ser mortos pelo meu nome. E esse testemunho vai ser anunciado e pregado, e o mundo inteiro vai ver que vocês estão passando por isso. Jesus diz isso. Lembre disso. Nós, a igreja, ela passará pela grande tribulação. O arrebatamento não vem para tirar a igreja da tribulação, da grande tribulação, não. Tem uma visão milenista que diz que o Senhor vai vir e vai arrebatar o seu povo e beleza, e os que ficar dançar. Não é assim. Segundo a Bíblia, nós vamos todos sofrer, sim. E aquele, irmãos, que perseverar vai ser salvo. E nós vemos em outros textos a palavra dizendo que essa perseguição será muito complicada. Quando houver o momento de domínio, onde só vai ser permitido comprar coisas se você tiver o sinal da besta, quem não tiver vai penar para poder respirar, beber, comer. E aí vai ser morto mesmo, vai ser perseguido e vai acontecer isso. Pode não ser agora, neste tempo cronológico, mas ele virá. E chegará o tempo então que tudo isso vai ser conhecido do mundo inteiro. E aqueles que não se sujeitarem vão ter que dar o seu testemunho com a sua própria vida de que estão sofrendo ali por causa de Jesus. E onde falar que é de Jesus, que é cristão, vai ser odiado. E vai ser deixado para a segunda categoria. E assim vai acontecer. Até o momento em que o Senhor virá. E aí as coisas vão mudar de figura. Amém? Mas aí, irmãos, o texto está dizendo para nós. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos chegam e perguntam para ele, Senhor, o Senhor falou lá que tudo vai ser destruído, não vai sobrar nada. O Senhor está falando do fim das coisas. Fala para a gente quando é que vai acontecer isso. E aí Jesus começa a falar. A pergunta que eu quero falar para você, meditar nesta noite, é como você está se portando diante das coisas do fim. Jesus está dizendo, aquele que perseverar, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Será que estamos perseverando? Será que nós estamos, irmãos, ficando de uma maneira diferente com as coisas de Deus? Será que nós não estamos vendo muitas destas coisas acontecer e falando assim, não, vai ser só o princípio do fim mesmo das dores, depois ainda vai ter muita coisa, então eu tenho muito tempo pela frente. Será que eu não preciso olhar, irmãos, para a palavra de Deus, entendendo que eu não estou perseverando diante do meu Deus? Há algumas coisas que eu posso analisar em mim, que mostram que eu estou ou não de fato perseverando. Se eu oro,
se eu busco ao Senhor, se eu leio a palavra de Deus, se eu estou em comunhão com o Senhor, se eu dedico a minha vida a Ele, isso são sinais de que eu estou perseverando, de que eu olho para as coisas do Senhor, para essas coisas, o princípio do fim, e estou aguardando a volta do meu Senhor. Mas muitos de nós não fazemos isso, irmãos. Nós vamos vivendo, olhando, achando que está tudo bem, o tempo vai passando e assim fica. Nós falamos aqui também alguns domingos sobre a vigilância que as famílias precisam ter diante do fim. Mas nesta noite eu quero meditar com você sobre duas posturas que podemos ter diante do fim das coisas. A primeira posição, e eu quero analisar de duas pessoas do Antigo Testamento, que vão nos dar uma direção sobre como nos posicionar diante das coisas do fim. Veja bem que esses homens, nenhum deles que eu vou mencionar e que servirão para as duas posturas nossas, nenhum deles viram o Senhor Jesus vindo como o Messias, como o Salvador. Mas nós vamos aprender com ele essas duas posturas que podemos ter diante do Senhor. Obrigado. Primeira delas, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 14. Primeira delas é Moisés. Diante do fim das coisas, de todos os acontecimentos que vão preceder a volta do Senhor Jesus, podemos ter uma posição parecida com a que Moisés teve diante do Senhor, no momento em que o Senhor o chama para uma grande missão. Diante do chamado do Senhor, veja bem, irmãos, que este é um momento crucial na história de Moisés, não só dele, mas na história do próprio povo. A partir do versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse o teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Nada, não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás à boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. A primeira forma, irmãos, como nós podemos nos portar diante dos sinais do fim de todas as coisas, é da mesma maneira que Moisés se portou diante de Deus. Sabemos que as coisas vão acontecer, sabemos de muitas delas que estão acontecendo já nesse tempo que nós vivemos. Muitas delas, na verdade, ou a maioria de todos esses sinais já aconteceram e estão acontecendo. Um ou outro que falta se concretizar completamente. Mas nós podemos olhar para tudo isso, saber, assim como Moisés estava ouvindo Deus falando: olha, eu quero que você vá agora diante do faraó, eu quero que você vai ser usado por mim para de fato eu mostrar o meu poder para eles. Vai lá e eu vou te mostrar o que precisa acontecer. Moisés tem uma posição que às vezes é a que nós estamos tomando. Moisés diz assim para Deus, irmãos, ele nem vai ainda, né? Mas ele diz assim para Deus: Ah, Senhor, versículo 10, olha: Ah, Senhor, eu não sou
A minha diz eloquente. Eu não tenho uma boa oratória. Eu ainda não concluí o PhD em linguagens. Eu ainda não tenho um conhecimento completo das implicações antropológicas que o faraó pode demonstrar sobre um povo escravizado. E Moisés, irmãos, tinha muito conhecimento, muito contato, muita formação e sabia muito bem quem era aquele povo e a liderança do Egito. Mas ele olha para Deus, falando com ele, e diz assim: ah, Senhor, eu não sou tão bom não sou eloquente. O que mais que ele fala? Nem outrora e nem depois que o Senhor falou. Olha, nunca fui nem antes e nem agora, né? O Senhor já falou, mas eu ainda não sou ainda muito desengonçado, desenvolvido, solto, livre, leve, bom, pronto, preparado aqui. O Senhor está falando aí, mas olha eu aqui. Irmãos, nós podemos ter a postura de Moisés diante das coisas do fim. É um chamado dos mais importantes. É dos assuntos mais marcantes. Mas podemos nós fazer de conta que não é com a gente, ou ainda nós queremos dar algum tipo de justificativa para Deus, diante do plano de Deus para nós. Ah, Senhor, mas eu ainda tenho um monte de coisa para fazer lá no, não sei na onde. Eu ainda fiquei de combinar de ter que dar uma resposta para fulano, como é que eu ia pensar aquela coisa. Ah, Senhor, mas eu ainda tenho tanto para fazer pela frente, porque eu fiz pouco até agora, tem muito pela frente. Ah, Senhor, mas olha, eu tinha tanta opção, por que o Senhor está mandando ir agora para cá? Ah, Senhor, eu estou com tanto desejo e sonho de realizar grandes coisas. Por que o Senhor está me chamando agora? Irmãos, Moisés está quase que falando para o Senhor: me larga quieto aqui do jeito que está. Não, conta comigo não. Como é possível aquele que foi liberto da matança, programado desde o nascimento para aquele momento, ouve do próprio Deus a missão, tem diante de si um chamado e sabe das coisas que virão. O Senhor está mandando ele ir para lá, porque ele vai fazer um monte de milagre através dele. Como é possível alguém tentar dar desculpa para Deus e falar assim que não é eloquente, que não é aquilo, que não é então, não consegue falar direito, é muito bruto da palavra, não tem a oratória, não sabe como vai acontecer e por aí vai. Nós pensamos nisso, não pensamos, irmãos? Como é que Moisés teve a petulância de falar isso com Deus? E aí a gente lembra que a gente está vivendo um tempo como nos tempos de Noé, não é? O texto também mais para frente vai dizer isso. Mas naquele mesmo tempo o Senhor também diz para Noé falar e testemunhar. E ele fala e décadas passam e ninguém ouve. E ele está lá falando, mas está falando. E aí no nosso tempo, desde que Jesus deixou uma missão grandiosa para a sua igreja, já tem 2000 anos que isso é conhecido, e às vezes você e eu, irmãos, nesse tempo aqui, diante das pessoas, não fazemos a missão que nós sabemos que existe, que é para a gente fazer. Nós não pregamos Jesus, nós não falamos de Jesus, o nosso testemunho não é o testemunho de Jesus, e por aí vai. E nós olhando para Moisés agora, falando como é que é Moisés, diante do chamado tão importante desse aí, estava querendo abrir fuga. Enquanto nós também, hoje, no nosso tempo, abrimos mão das coisas do Senhor para ir assistir a novela. Abrimos a mão do Senhor para se jogar o futebol, para assistir o futebol.
Eu, toda vez que um irmão falta o culto para assistir futebol, eu torço para o time dele perder. Principalmente se for um time que não é o São Paulo. Aí eu até oro para o Senhor, ô Senhor, mete na cara, dá uma goleada, faz perder de 4-0, só para sofrer. Porque aí depois eu vou tirar um sarro, mas bem gostoso. E ultimamente está dando certo, irmão. Eu estou pegando cada corintiano, palmeirense, flamenguista, santista. Rapaz, mas olha, eu tenho um arsenal de figurinha aqui que às vezes eu nem mando com medo de estragar o telefone do irmão. Mas é a vontade que dá é acabar o culto e ir lá e sortar as 850 figurinhas. Travar o zap do irmão lá. Vamos orar mais forte aí. Faltou o culto para assistir jogo. Torcer para o seu time perder de 4-0. Semana inteira, ó, tirando sarro. Já pensou? Mas a gente mata as coisas de Deus para fazer qualquer coisa. Cansou, a gente fica em casa. Choveu, a gente fica em casa. Tem situações, né, irmãos? Convenhamos, tem algumas situações. Esses dias nós até suspendemos a atividade, né? Mas aí é um caso isolado. Mas aí, se fizer muito calor, também não vem no culto, porque derrete. Crente manteiga, esquentou, pinga em mim, né? Choveu, né? Panela velha, nessa casa tem goteira, não vou. Ué, ultimamente, irmãos, nós olhamos para Moisés e falamos, como é que ele estava tentando desobedecer Deus? Aí a gente dá uma acordada com todas estas coisas acontecendo. Jesus pode voltar a qualquer momento e nós aqui olhando, e às vezes a gente está também da mesma maneira. É uma posição que nós podemos ter, Senhor, mas o Senhor, olha aí Deus fala para ele, e quem é que fez a boca? Quem é que fez o cego, o mudo, o surdo? Quem? É eu que vou falar, fazer assim, então vamos. Aí Moisés volta a responder para você, Senhor, versículo 13, ó, envia aquele que há de enviar, menos eu. Estava difícil o negócio com Moisés, né? Irmãos, eu acredito que nesse momento, foi um dos momentos muito assim, marcantes da interação de Deus, o Criador, com o homem, a criatura. Eu acho que esse foi um de alguns momentos cruciais que Deus teve vontade de falar assim, já exterminei a humanidade uma vez, acho que eu vou fazer de novo, vou começar com Moisés aqui, para ele calar a boca logo, né? Mas eu acho que faltou isso aqui, irmãos, para chegar, ó. Mas aí ele olha e fala assim, Moisés, seu irmão lá não fala bem, não sabe falar, então eu vou falar para você, você fala para ele vai lá e fala para você, vai ser como você para Deus, para ele vai ser sua boia para o povo, e vai assim, vai logo, estou mandando, quase que Deus dá um tapa nele, né? Entendeu? Pau! Aí ele sai rolando lá, entendi, vou, e vai. Tem que fazer, é vontade do Senhor, irmão, não interessa como é que vai, Deus está mandando, vai acontecer. Então o Senhor está falando conosco hoje, olha, as coisas estão caminhando para o fim. Há uma grande frase interessante, que quando o autor, ele caminha para o centro do palco, é porque a peça já está chegando no final, já está concluída, acabou a apresentação, o autor vem e recebe a plateia. O Senhor Jesus já saiu de trás das cortinas, já vem caminhando, está perto de dar o último passo, tudo está acabando, vai concretizar, o cenário vai ser desfeito, os elementos se desintegrarão, e o Senhor Jesus voltará, irmãos, está acontecendo isso agora neste tempo, podemos agir como Moisés, nós sabemos que depois Moisés vai fazer, e Deus vai fazer proezas, e muitas coisas vão acontecer, mas nós podemos ter uma segunda postura diante das coisas do fim, das coisas de Deus. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 45.
a partir do versículo 4. Gênesis 45, a partir do versículo 4 ao versículo 8, vamos ver a postura de um outro homem, de José. Veja bem que Moisés estava num tempo posterior para a libertação. José é aquele que está sendo usado para preparar a chegada do povo lá no Egito. Duas posições, dois momentos ligados, e duas posturas que nos ensinam como viver e nos portar diante dos últimos dias, dos últimos tempos. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento, e assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, nós olhamos um homem que foi rejeitado pelos seus irmãos, que foi humilhado e vendido, um homem que se torna escravo a partir de então, que ele começa a fazer tudo da melhor maneira, aprende uma nova língua, trabalha num novo local, é novamente caluniado, injustiçado, aprisionado, é esquecido ali por muito tempo na prisão, é depois esperançado por usar o seu dom, é esquecido, mas chega o momento certo, onde ele é lembrado, e ele é levado diante do homem de Deus, com o poder de Deus, melhor dizendo, para mostrar que o homem de Deus, ele é usado para cumprir a vontade do seu Senhor. Aquele homem está ali de prisioneiro, vai ser colocado diante da maior autoridade, ele usando a visão e o dom dado por Deus, ele entende o que vai acontecer, e aí Deus transforma aquela realidade e aquela condição, para que ele agora seja colocado numa função bem destacada, ele se torna o próprio vizir de todo o Egito, e ele vai ser usado para a vontade de Deus, para preservar o mundo conhecido, e continuar com o povo de Deus, a sua sucessão, a sua descendência. Quando ele percebe que os seus irmãos estão ali diante dele, aqueles que o venderam, que tentaram matá-lo, ele passa um tempo interior, absorvendo aquilo, colocando diante de Deus, ele sai para chorar, mas nesse momento ele vai se revelar aos seus irmãos, e ele se revela de que forma? Não com rancor, não com a vingança, não com dor, mas ele entrega palavras de bênção para aquela sua família, e ele diz claramente que o propósito não foi dos irmãos para com ele, mas foi do próprio Deus em função dele. E aí ele diz isso assim: não foi vocês que fizeram isso, Deus é que quis me trazer para ser o Senhor do mundo, e nesse momento cuidar de vocês como vocês precisam ser cuidados. Desde o começo,
José não sabia daquele chamado. Ele sabia, irmãos, quando ele foi jogado no poço? Deus tinha aparecido para ele e falado assim: José, eu vou fazer com você igual eu fiz com Moisés. Faz isso, 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 eu vou fazer os milagres através de você, vou usar o seu nome e você vai cumprir a minha vontade. Deus fez isso? José, irmãos, não ouviu essa missão e este chamado. Mas qual é a postura de José? É um homem fiel. Ele permaneceu resiliente, permaneceu firmado na palavra do Senhor. Ele não tinha promessa de ser nada, mas aonde ele estava, qualquer que fosse o momento, o local, ele testemunhou do Senhor. E sendo obediente, Deus o honrou, e Deus o cuidou, e Deus fez algo através da vida dele. Uma grande, magistral coisa através dele. Às vezes Deus não vai colocar eu e você como o presidente da nação, nem como o prefeito dessa cidade, mas Deus vai nos colocar naquele local exato onde nós, como servos obedientes, seremos usados para a glória de Deus, do jeito que agrada a Deus. Essa é a outra postura. Se diante do chamado, olhando para estas coisas que virão, e o fim se aproximando, e a volta sendo iminente, às vezes nós negligenciamos, e nós até tentamos deixar de lado, e não cumprir o que agrada ao Senhor, mas podemos ter uma outra posição, irmãos, mesmo tudo neste momento sendo difícil, e cada vez mais mostrando que haverá uma perseguição, uma dor, uma luta, ainda assim podemos nos manter fiéis à palavra do Senhor e perseverar até o fim, porque haverá sobre nós a coroa da vida para aquele que perseverar no Senhor. Nós, irmãos, podemos ser Moisés, podemos inclusive estar sendo como ele foi, mas também podemos ser como foi José, e a partir de agora nos tornar como José foi naquele tempo. As coisas do fim virão, as coisas que nós passamos, irmãos, elas estão mostrando que alguns momentos parece que o princípio das dores até já passou, e nós já estamos vivendo, e o texto vai dizer de Mateus, depois disso, que haverá a grande tribulação. Parece que em alguns locais, muitos dos cristãos já estão vivendo a tribulação de uma maneira muito mais presente. Nós não sabemos quando será esse tempo. Haverá algumas coisas neste tempo. Haverá muita luta, muita dor, depois vai haver um tempo de calmaria breve, e aí se levanta, irmãos, os poderes constituídos nesse mundo, a autoridade da besta que sai do mar, a autoridade da besta que sai da terra, todos concedendo o poder e a autoridade para o levante agora do anticristo, aquele que com poder vai unir e trazer paz por um breve período para todo mundo. E todos acharão que aquele é o melhor momento, que agora resolveu. E então começa as coisas de fato do fim, o Senhor virá. Quando é isso? Não sabemos. Mas é o momento onde o autor coloca o seu pé no palco e diz: está tudo terminado. E ele vai receber os aplausos de todo olho, de todo joelho. Aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados para se curvar diante dele e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o poder deste momento. Todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor. Podemos ser como Moisés, mas podemos ser como José. Eu quero orar por você neste momento, meu querido, pela sua vida, para que nós sejamos
como José. Não adianta saber destas coisas e dos sinais do fim, mas é preciso ter uma postura para esperar o fim, a volta de Cristo, fazendo a vontade dEle, do jeito dEle, honrando o Senhor aonde nós estivermos, onde Ele nos colocar, para cumprir a sua vontade, a sua palavra, o seu querer. O ministério vai nos conduzir neste momento, e eu quero desafiar você a colocar a sua vida em oração nesta hora, e como você tem vivido. Às vezes nós não perseveramos não, irmãos. Jesus falou que no princípio do fim das coisas, era para que nós perseverássemos, a fim de sermos salvos. O Senhor estava colocando a nossa vida, a nossa integridade, a nossa salvação, para uma vida completa com Ele, uma vida de comunhão completa. Mesmo que tenha tribulação, tem que estar em comunhão com o Senhor, é isso que Ele está nos chamando. Será que nós estamos nesse momento? Será que nós estamos perseverando de fato? Muitas coisas nós já vimos, mas ainda algumas coisas virão, e até que Ele venha, nós vamos continuar buscando a sua vontade, amém? Vamos adorar ao Senhor, depois eu quero orar com a igreja, em nome de Jesus.